Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que marcou o Brasil para sempre, Juscelino Kubitschek, ou, como todo mundo conhece, JK. Ele foi um presidente que chegou com uma promessa, olha, extremamente audaciosa, transformar o país inteiro em só 5 anos. Vamos entender essa história? E tá aí o lema dele, 50 anos em 5. Essa frase foi o motor da campanha, e ela acabou definindo tudo, os maiores acertos e também as maiores polêmicas do governo. A ideia era essa, 50 anos de progresso em 5 anos de governo, uma promessa que, sem dúvida, capturou a imaginação de todo um país. E o período em que JK governou ficou conhecido assim como os Anos Dourados. Foi uma época de um otimismo que tomou conta de tudo, sabe? Uma efervescência cultural gigantesca. Era o auge da bossa nova, do cinema novo. Existia uma crença de que, finalmente, o Brasil ia engrenar e se tornar uma potência moderna. Então vamos começar entendendo quem era o homem por trás desse mito todo. Porque JK não era só um político, né? Ele virou um verdadeiro símbolo, um cara carismático que representava toda a esperança e a mudança daquela era. A trajetória dele é impressionante. Pensa só, ele começou como médico lá em Minas Gerais. Depois foi para a política. Virou prefeito de Belo Horizonte, onde ganhou o apelido de prefeito furacão, e depois governador do estado. Cada um desses passos foi, na verdade, preparando o terreno para a chegada dele à presidência, em 1956. Certo. Agora, vamos para o coração do governo dele. Aquele plano de desenvolvimento super ambicioso. A ideia era uma só: modernizar o Brasil numa velocidade que ninguém nunca tinha visto antes. E o que era exatamente esse plano de metas? Bom, era a resposta que o JK deu para o atraso crônico do país. Em vez de ficar em promessas vagas, ele chegou com 31 objetivos muito claros. O foco era total em industrialização e infraestrutura para destravar o potencial do Brasil. E o plano era muito completo. Ele atacava várias frentes. Precisava de energia para mover as novas fábricas e de estradas para conectar o país. Mas a meta final, a que ele chamava de meta-síntese, era de longe a mais ousada de todas. Construir uma capital novinha em folha, do zero, bem no coração do Brasil. Pois é, essa meta-síntese nos leva direto para o projeto mais famoso, mais icônico e, com certeza, mais ambicioso de todo o governo JK. A construção de Brasília não foi só uma obra, foi a promessa dos 50 em 5 se tornando concreta. E o que chocou todo mundo foi a velocidade. Foi algo surreal. Em apenas 41 meses, uma cidade inteira, com o projeto genial do Oscar Niemeyer e do Lúcio Costa, simplesmente brotou do cerrado no Planalto Central. Foi um feito de engenharia e principalmente de vontade política que não tinha precedentes. E quem é que construiu Brasília, afinal? Foram os candangos. Cerca de 30 mil trabalhadores, que vieram de todos os cantos do Brasil, a maioria do Nordeste, se mudaram para aquele canteiro de obra gigante e, com o suor deles, transformaram o projeto em realidade. O impacto na economia foi, uau, impressionante. Durante o governo JK, a produção industrial brasileira cresceu 80%. O país teve um crescimento médio de quase 8% ao ano. Eram números de uma nação que estava decolando. Mas olha, o legado dele vai muito além de Brasília. Foi na era JK que a indústria de automóveis finalmente se instalou aqui. Grandes hidrelétricas foram erguidas para dar conta de tanto crescimento e rodovias enormes, como a Belém-Brasília, começaram a integrar um território que era, e ainda é, gigantesco. Só que essa modernização a jato teve um custo, e foi um custo bem alto. Agora a gente vai analisar como é que esse sonho todo foi pago e quais foram as consequências disso. É aqui que a gente vê a grande contradição do legado do JK. De um lado, um avanço que ninguém pode negar na modernização e na integração do Brasil. Do outro, uma herança de descontrole das contas públicas que ia assombrar o país por muitos anos. E os números mostram bem essa realidade. A inflação, que já não era baixa em 1956, pulou para quase 31% no final do mandato dele. Isso era resultado direto dos gastos enormes do governo e da emissão de dinheiro para bancar as obras. A dívida externa também explodiu. Ela mais do que triplicou em só 4 anos. O Brasil estava se modernizando, sim, mas estava se endividando num ritmo muito preocupante. O ponto é esse: o progresso estava sendo comprado a crédito. E para completar esse cenário complicado, começaram a surgir muitas acusações de corrupção. As denúncias de que as obras de Brasília tinham preços inflados
e de que certas construtoras eram favorecidas, acabaram manchando a imagem do governo. Tá, e o que aconteceu com o JK depois que ele deixou a presidência? O fim da vida política e pessoal dele foi tão intenso quanto o seu governo. Depois de deixar a presidência, ele conseguiu se eleger senador. Só que aí veio o golpe militar de 64, e ele teve o mandato cassado e os direitos políticos suspensos. Passou um tempo exilado, e em 1976 morreu de forma trágica num acidente de carro. Um acidente que, aliás, gera debates até hoje. E assim a gente fecha essa análise. Juscelino Kubitschek foi, sem a menor dúvida, o pai do Brasil moderno. Um visionário que realmente mudou a cara do país. Mas a grande questão que o legado dele deixa pra gente é bem profunda. Será que a ambição gigantesca de construir o futuro valeu os custos enormes, tanto econômicos quanto sociais, que vieram junto? É uma pergunta que continua ecoando na nossa história.